A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um programa Encontro de Fé. Hoje, quarta-feira, 15 de julho de 2020. É sempre uma alegria poder adentrar o seu lar, sua casa, por que não dizer o seu coração, para juntos compartilharmos desse momento de espiritualidade, esse momento de oração. Hoje será o nosso terceiro dia do retiro espiritual de Santo Inácio de Loyola, nesta segunda semana, lembrando que é a semana da eleição, momento que você faz a sua experiência de Deus e diz um sim com mais convicção no seguimento de Jesus Cristo. E nós vamos agora nesse momento, antes de eu fazer a oração, o Espírito Santo, chamar o Padre Everton, eu quero pedir uma gentileza para você. Compartilhe lá nas suas redes sociais o link. Se você ainda não se inscreveu no nosso programa, aliás, no nosso canal, inscreva-se, vai lá, clica em inscrever-se, aciona o sininho e depois em cada publicação você receberá uma notificação, certo? Então, nos ajude a divulgar também o nosso trabalho. Vamos então agora rezar a oração ao Espírito Santo, pedir a Ele que venha nos iluminar no início dessa reflexão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oração, oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora nós vamos ao seminário Padre Júlio Chevalier, São Luís do Maranhão, para conversar com o Padre Everton. Boa noite, Padre Everton. Boa noite, Padre Valmir. Boa noite, queridos telespectadores da TV da Soledade, da nossa rádio web, Facebook e outras mídias sociais da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Então, quero deixar nesse momento a palavra aberta para que você possa conduzir esse primeiro bloco do terceiro dia dos exercícios espirituais da segunda semana de oração. Então, a palavra está com você. Alegria estar com vocês em mais uma noite dos nossos exercícios espirituais. Nessa peregrinação interior, nós queremos hoje meditar um pouquinho sobre o exame de consciência. O que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando nós falamos em exame de consciência? Talvez para muita gente, exame de consciência se trata apenas de olhar para dentro de nós e perceber onde foi que nós erramos, não é? Geralmente nós fazemos o exame de consciência mais direcionado ao pecado, tendo em vista o sacramento da reconciliação. Claro, esse também é um exame de consciência. Mas Santo Inácio nos convida a ampliar os horizontes. E esse exame de consciência que aqui nós vamos propor, ele não é um exame, então, somente dos pecados, tendo em vista o sacramento da reconciliação, não tendo em vista somente a confissão, mas é um exame diário. Todos os dias
perceber na nossa vida a ação de Deus e o quanto eu correspondo ou não, né, a essa ação de Deus, à sua misericórdia. Diz uma história, né, uma pequena parábola, que um abade na Idade Média falava todos os dias sobre procurar Deus e ser encontrado por Deus. Todos os dias, constantemente ele falava sobre procurar Deus, encontrar Deus, ser encontrado por Deus. Certo dia um monge se aproximou do abade e perguntou, né, senhor abade, o senhor já encontrou Deus? Você já viu Deus? Após um longo silêncio, o abade respondeu com franqueza: não, ele não havia encontrado. Mas isso não era nenhuma surpresa, emendou o abade, pois até para Moisés, conforme está lá no livro do Êxodo, Deus disse: não me poderás ver a face, porque nenhum homem que veja a minha face poderá continuar vivendo. Deus disse que Moisés o verá pelas costas, ou seja, vai perceber, né, que Deus passou por ali depois que ele tiver passado. Por causa disso, né, olhando o comprimento e a largura da sua vida, o abade pôde chegar à conclusão de que, né, ele não tinha visto Deus, mas que o podia perceber pelas costas, podia perceber que Deus passara pela sua vida e continuava passando pela sua vida. O exame de consciência deve nos ajudar a fazer esse processo de perceber Deus que passa pelo nosso dia. E Santo Inácio sempre levou tão a sério o exame de consciência que propunha que, né, todos os da Companhia de Jesus, né, o fizessem 2 vezes por dia, uma ao meio-dia e outra pela noite. Se não puderem, pelo menos uma vez por dia, né, que se faça esse exame de consciência. E dizem que um jesuíta, né, pode passar o dia, né, nas suas atividades, enfim, né, sem fazer nenhuma outra oração, mas que essa oração, né, realmente é a oração por excelência. É perceber a presença, a ação de Deus ao longo do dia, a passagem de Deus, né, pela nossa vida. Perceber, né, nas coisas mais simples, até aquelas que nós consideramos por vezes insignificantes, né, perceber que ali está a presença de Deus. Ali está Deus. Ali há uma palavra de Deus para nós. Então, o exame de consciência, a primeira coisa que nós temos que levar em conta para Santo Inácio, ele não é focado na pessoa, mas é direcionado a Deus. Deve ser feito com Deus e para Deus. É um momento de diálogo, de gratidão, de percepção da presença do Senhor. É, antes de tudo, o relacionamento com Deus. Então nós não vamos puxar pela memória todas as coisas negativas que aconteceram no nosso dia, ou então puxar pela memória todos os nossos pecados, com seu número, com sua gravidade. Não. O exame vai ser um momento, então, de desacelerar o ritmo, de respirar, de se aprofundar nas experiências vividas, de não se deixar levar pelo roldão do dia. Às vezes nós fazemos isso. Nossa vida parece, né, uma roda que vai girando sem fim e nós não nos damos conta do que estamos vivendo ou de como estamos vivendo. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Exercita-se assim, né, com esse exercício,
o que nós chamamos de atenção amorosa. Por que atenção amorosa? Porque a gente vai perceber, até nos acontecimentos banais, dar atenção àqueles acontecimentos e perceber neles o amor de Deus. Por isso é o exercício de perceber essa atenção amorosa de Deus por nós, e é o momento também de fazermos-nos atentos com amor àquilo que Deus nos comunica. Então, tendo esse pressuposto, nós podemos dar os passos para esse exame de consciência. Não só durante os exercícios, mas se nós realmente adquirirmos o hábito de fazer desse exame de consciência a nossa oração para encerrar o dia, por exemplo, é de grande valia. Nós religiosos, nós, os padres também, que rezamos ao final do dia a oração das completas, faz parte da liturgia das horas, que nós rezamos ao longo do dia. Para encerrar o dia, nós iniciamos esse momento com um exame de consciência. Então, se nós tivermos por hábito examinar a nossa consciência, assim como nos propõe Santo Inácio, com certeza a nossa qualidade de vida será melhor. Nós viveremos melhor, nós viveremos com mais intensidade, nós seremos mais agradecidos a Deus, nós seremos mais atentos à maneira como nós vivemos, como nos comportamos, como falamos. Então, é muito importante e é muito bonito experimentar isso, experienciar a cada dia esse exercício, esse exame de consciência. Então vamos aos passos do exame, O primeiro passo e o ponto de partida, como eu falava, não é olhar para os pecados do dia. O primeiro passo e o ponto de partida é a gratidão. Nós começamos o exame agradecendo a Deus por todos os benefícios que nós recebemos dele ao longo do dia. E são muitos. Às vezes a gente não dá conta de agradecer, às vezes a gente não se dá conta dos benefícios que nós recebemos de Deus. E Santo Inácio gostava de perceber esses benefícios no sentido mais amplo possível. Uma boa notícia que nós recebemos, um carinho que a gente recebeu de alguém que a gente gosta muito, que a gente ama, a conclusão de um projeto importante no trabalho, ou na família, às vezes a resolução daquele problema que para nós parecia impossível, um pôr do sol contemplado, ou aí no sul de Minas, essas montanhas tão bonitas, esse céu que nesse tempo dá um espetáculo a cada dia. Tudo isso é sinal do amor de Deus por nós, mas também aquilo que nós fazemos todos os dias e não nos damos conta que é benefício, que é presente de Deus, que é dom de Deus. Sentir o sabor dos alimentos, ter alimento na nossa mesa, a fé, uma música bonita que nos trouxe uma lembrança bonita. Então, nesse momento, nesse primeiro instante do nosso exame de consciência, nós vamos trazer essas experiências, revivê-las na memória. Traga a experiência que você viveu, traga a sua memória, seja grato por elas, seja grato. Padre Antoni de Mello, um jesuíta, ele diz assim: a gente santifica tudo aquilo
pelo que dá graças. Seja agradecido. Agradeça a Deus por todos esses benefícios. Contemple um a um. Agradeça um a um. E nós vamos perceber que no começo é mais difícil perceber os benefícios de Deus, porque a gente está tão acostumado, está tão no automático, que para nós é tudo, né, natural, normal. As coisas acontecem. O exame de consciência, esse primeiro momento de gratidão, nos fará. Então, começamos agradecendo, expressando a nossa gratidão. Um segundo passo é pedir a Deus a graça de conhecer os nossos pecados. Ao longo do dia, às vezes a gente age não de acordo com a vontade de Deus, mas pelos nossos interesses, às vezes, mais mesquinhos. Quando a gente se desgarra, né, daquela parte mais profunda que nos conecta com Deus, quando a gente não é generoso, não é disponível, quando a gente não ama, em suma. Pedir a Deus para conhecer esses momentos. Esse passo, percebam bem, não nos visa, né, afundarmos numa culpa, mas perceber os nossos limites e a necessidade, né, de sermos misericordiosos com os outros. Quando nós nos achamos muito santos, muito bons, muito perfeitos, geralmente nós tendemos a faltar com a misericórdia com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Perceber os nossos pecados nos faz mais humildes. E percebendo esses pecados, pedir perdão a Deus, mas agradecer também por eles, pelo que nós aprendemos com eles. E aí nós vamos dar mais um passo. Terceiro momento, ou terceiro passo, é o cerne dessa oração, né? É a revisão do dia. Retomar como num filme o dia que você teve. Passar pela memória desde o momento em que você abriu os olhos, acordou, se levantou, fez sua higiene pessoal, tomou café, as pessoas para quem você disse bom dia, aqueles com quem você conviveu, os momentos que você teve. Revisar o dia. O quarto passo é pedir perdão a Deus, né, pelos pecados, pela falta de generosidade, pela falta de amor. E pedir perdão, né, com a certeza de que Deus não nos acusa, mas nos acolhe. De que Deus não está ali como um juiz anotando, né, todos os nossos pecados, um a um, para nos condenar, mas nos acolhe misericordioso, como um pai, sempre pronto a abraçar o filho que volta. E pedindo perdão a Deus, né, o último passo é pedir a graça de conseguir ser melhor no dia seguinte. Porque não adianta só olhar para o dia que passou, né, para as coisas bonitas que vivemos, para as coisas ruins que vivemos, para as coisas difíceis, para os nossos pecados e continuar do mesmo jeito. Não teria sentido nenhum. Esse tempo de oração seria perdido. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser melhor, superar aquela limitação que nós temos para melhor corresponder, né, a Deus, para melhor corresponder ao amor de Deus, para colocar a serviço dos irmãos e das irmãs os dons que Deus nos deu, por amor.
Então, esses são os passos. Precisa fazer nessa ordem, padre? Não. Eu posso começar revisando todo o meu dia, agradecendo, percebendo os meus erros, os meus pecados, pedindo perdão, pedindo a graça de ser melhor. A ordem não importa, desde que se comece agradecendo. Então, comece com gratidão. E tem uma outra cilada. Nós não vamos fazer esse exercício porque o padre mandou. Não vamos colocar na nossa listinha como se ele fosse uma obrigação. Não. É um momento de encontro com Deus, de encontro conosco mesmos. Não é uma obrigação. Não vou fazer porque o padre disse que é bom. Não é uma obrigação. Em suma, é isso. É um momento de gratidão, de diálogo. Pense que esse momento é um momento seu e de Deus. Seu com Deus. E isso fará desse momento um momento muito especial, um momento transformador. Faça essa experiência. No primeiro dia talvez seja mais difícil. Nos outros, a gente vai percebendo com clareza esse Deus que passa pelo nosso dia, que nos ajuda a sermos cada vez mais fiéis e mais felizes. Bom exame de consciência para todos nós, E nesse primeiro bloco é isso. No próximo bloco, nós então trabalharemos o nosso exercício espiritual desse nosso dia. Até já! Estamos apresentando o programa Encontro de Fé. No próximo sábado, dia 18, a Paróquia Nossa Senhora da Soledade estará passando na sua rua, fazendo a campanha de arrecadação de alimentos. Não deixe de nos ajudar. Não precisa nem sair de casa. No seu portão, de sua grade, você poderá nos doar o alimento. Não esqueça, próximo sábado, campanha de arrecadação de alimentos da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Deus lhes pague. Estamos apresentando o programa Encontro de Fé. Estamos de volta com o nosso programa Encontro de Fé. E como dito, agora já nos preparando para o segundo bloco do nosso programa, com o Padre Everton, nesse terceiro dia da segunda semana dos exercícios espirituais. Vamos agora então para o momento da preparação para a oração. Padre Everton, a palavra está com você. Pode conduzir esse momento e orientar as pessoas que estão nos assistindo através da meditação e das orientações do texto bíblico para esse terceiro dia do nosso retiro. A palavra está com você. Muito bem, voltamos. Nesse segundo bloco, nós vamos dar os passos para o nosso exercício espiritual desse dia. Ontem contemplávamos um pouco desse mistério do mal presente no mundo. Ontem percebemos a nossa participação nesse mal que há no mundo, e hoje nós queremos olhar um pouquinho para a conjuntura que nós vivemos, perceber que nem sempre tudo aquilo que parece bom é tão bom assim, nem sempre tudo aquilo que brilha é ouro. Sempre tendo como pano de fundo o amor de Deus, a misericórdia de Deus, essa fidelidade de Deus para conosco.
Iniciemos esse momento nos colocando na presença de Deus com essa oração de Santo Inácio. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho eu possuo, vós me destes com amor, por amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. E assim, nos colocando com liberdade nas mãos de Deus, nos colocando com liberdade diante da vontade de Deus para nós, para a nossa vida, hoje queremos perceber que, assim como nós refletimos anteontem, ontem, essa conjuntura que nós vivemos, ela é marcada por muitos males. E se nós não tomarmos cuidado, aos poucos há males que vêm travestidos de bem e nós vamos nos enredando e achando que aquilo que é mal, que é ruim, que é pecado, que degrada, que vai contra a vida humana, que vai contra a dignidade de todo o ser humano criado por Deus, a sua imagem e semelhança, que isso tudo é normal, que é natural, que é bom. E a gente faz como na história da Chapeuzinho Vermelho, encontra com o lobo e acha que o lobo quer nos ajudar, que o lobo quer o nosso bem, quando na verdade não é assim. Por isso que nós precisamos perceber o que é bom e o que é ruim, e escolher o que é bom, para não sermos engolidos pela mentira, pelo egoísmo, pela maldade, que é um grande risco. Parece que a realidade negativa que nos cerca, de alguma maneira, nos seduz. Parece que aquilo que é mais fácil ou mais gostoso, geralmente nos prende. E nós corremos um grande risco de nos sentirmos bem com aquilo que é ruim, que é errado, que não é bom, que não está de acordo com a vontade de Deus e de permanecermos aí. Por isso é necessário, então, perceber que o mal é mentiroso, é sedutor. Por isso é que a gente pede sempre a Deus a graça do discernimento,
perceber, né, o que é bom e o que é ruim. E perceber o que é bom e o que é melhor, para escolher o melhor. A isso Santo Inácio chamava mages, né, o mais. Né, escolher, né, entre o bom e o melhor, né, escolher o melhor. Dar sempre um passo a mais. E como é que nós vamos distinguir uma coisa da outra? E como é que nós vamos distinguir o mal do bem? Essa semana nós vamos falar sobre esse discernimento que Santo Inácio nos propõe. Mas por ora, basta perceber, né, aqui dentro como nós nos sentimos depois de vivermos cada situação. Deus nos deu um grande presente, que é a consciência. E se nós temos uma consciência reta diante dele, nós percebemos quando agimos bem e quando agimos mal. Quando fazemos o bem e quando fazemos o mal. Quando agimos por amor e quando agimos por egoísmo. Quando somos generosos e quando somos mesquinhos. Então, que o exercício de hoje sirva principalmente para nos ajudar a nos perceber diante de Deus que nos ama, a nos perceber diante, né, de um universo que nós temos à nossa frente, de nos perceber parte desse universo, parte desse todo, interligado a esse todo. Então, sendo fiel, né, ao seu exercício espiritual, ao seu momento com Deus, escolha um lugar de fazer o seu exercício, coloque-se na presença de Deus. Diga, se te ajuda, faça sobre si o sinal da cruz, nosso sinal de cristão, o sinal com o qual nós fomos assinalados no dia do nosso batismo. E diga, Senhor, eu creio que Tu estás aqui, que me vês, que me ouves. Faça esse ato de fé em Deus. Respira fundo antes de começar, né? Pacifica o seu coração na presença de Deus para iniciar bem o seu momento de exercício espiritual. Depois, faça a oração preparatória, essa que nós fazemos todos os dias, né? Senhor, que todos os meus pensamentos, ações e sentimentos, né, sejam ordenados e colocados ao vosso serviço. Todos, né, os meus pensamentos, ações e sentimentos sejam colocados a serviço de Deus. Como nós fizemos no primeiro dia, essa semana é interessante nos colocarmos diante de Jesus crucificado e talvez repetir até ao longo do dia, não só no momento dos exercícios espirituais, mas ao longo de todo o dia, né? Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Perceber o grande amor de Deus por você. O grande e infinito amor de Deus por nós. E aí nós vamos para a leitura, né? Para a palavra que nos vai inspirar nesse momento, nesse dia, do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 2 a 20. Diz assim: Escutai os céus e dá ouvidos, terra, porque o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o burro o coxo do seu senhor, mas Israel não conhece.
o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, povo carregado de crimes, geração de malfeitores, filhos degenerados. Abandonaram o Senhor, blasfemaram contra o Santo de Israel, voltaram-se para trás. Onde podereis ser feridos ainda, vós que persistis na rebelião? Toda a cabeça está dolorida, todo o coração abatido. Da planta dos pés até o alto da cabeça, não há nada que seja são. É só ferida, enxume, chaga inflamada, sem limpar, sem tratar com remédio, sem óleo para aliviar. A vossa terra está arrasada, vossas cidades queimadas pelo fogo. Vosso território, estrangeiros o devoram diante de vossos olhos. É a desolação, como na devastação inimiga. Só restará a filha de Sião como um abrigo na vinha, como choupana em pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado sobreviventes, teríamos sido como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não quero sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de cabritos. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu isso de minhas mãos e que andasseis nos meus átrios? Parai de trazer ofertas vãs. Eu abomino o incenso, a lua nova, o sábado, a assembleia. Não suporto maldade com festa religiosa. Odeio vossas luas novas e dias santos. Tornaram-se insuportáveis. Não aguento suportá-los. Quando estendeis vossas mãos, desvio de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as orações, eu não ouvirei, pois vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai dos meus olhos a malícia dos vossos pensamentos. Parai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem. Buscai o direito, socorrei ao oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Depois vinde e discutamos em juízo, diz o Senhor. Se forem os vossos pecados como escarlate, ficarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão iguais à lã. Se estiverdes prontos a ouvir, comereis os bons frutos da terra. Mas se não quiserdes e provocardes minha ira, a espada vos comerá. Assim falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós temos então Jerusalém com os sobreviventes, o resto de Israel, o povo que sobrou do exílio. E o Senhor, mesmo diante de tanta maldade, de tanta iniquidade, de coisas tão abomináveis, oferece mais uma vez o seu consolo, o seu conforto, o seu perdão, a sua misericórdia. Mas é preciso abandonar os maus caminhos. É preciso ter as mãos limpas. Não podemos ser essa nação pecadora, povo cheio de crimes. Ao contrário, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, nos diz o Senhor. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. E
E ainda que os seus pecados sejam como a púrpura, ficarão brancos como a neve. Peçamos ao Senhor a graça de sentir essa misericórdia dele que nos abraça e nos torna pessoas melhores, mais comprometidas com o amor, mais comprometidos com a misericórdia. Pessoas misericordiosas. Finalize esse momento com um colóquio com Deus. Agradeça por tanto amor. Agradeça porque o amor de Deus é maior do que o mal presente no mundo, é maior do que o nosso pecado. E perceba o quanto Deus anseia pela sua conversão, pela sua mudança de vida, o quanto Deus espera que nós transformemos o nosso coração, que nós coloquemos o nosso coração no coração dele e mudemos de vida. Um colóquio de misericórdia. E encerre esse colóquio de misericórdia agradecendo a Deus por apostar em você. Faça um propósito de se emendar, de realmente contar com a graça de Deus e fazer uma história mais bonita, mais positiva. Que nós não sejamos lobos para os outros, que nós não nos deixemos enganar pelas seduções do mundo. E finalize esse colóquio com o Pai Nosso, pedindo realmente a Deus: livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos do mal. E depois faça a revisão da sua oração, faça a revisão desse momento que você viveu com Deus, a leitura bíblica, o que mais te chamou a atenção, qual foi a frase que calou mais fundo em você, como você se sentiu, quais foram os apelos que foram surgindo, quais foram as dificuldades encontradas. Coloque tudo isso diante de Deus, diante da sua consciência, no seu caderno de vida, no seu caderno de oração, e encerre esse momento pedindo a Deus um coração misericordioso. Esse é o nosso exercício desse dia, que Ele nos ajude a sermos cada dia mais livres do pecado, mais livres diante de Deus, cada dia pessoas melhores. Muito obrigado por nos acompanhar e até amanhã. Deus abençoe. Dando continuidade ao nosso programa, eu quero reforçar mais uma vez que nesta semana nos preparamos para a campanha de arrecadação de alimentos. No próximo sábado faremos essa campanha como fizemos nos 2 meses anteriores. Aí dentro desse contexto da pandemia, um olhar bastante voltado para as necessidades. As arrecadações têm atendido uma boa parcela daquelas pessoas que nos procuram pedindo alimentos. Então, seu gesto de solidariedade, de generosidade, seu gesto de partilha, seu gesto de amor ao próximo tem ajudado e feito com que muitas pessoas tenham também acesso ao alimento para suprir as suas necessidades. Então, a minha gratidão e a certeza de que podemos contar com você para que as famílias possam contar conosco. Então, desde já, a minha gratidão. Encerrando o nosso programa, vamos fazer o nosso momento da oração de Santo Inácio de Loyola, como temos feito todos os dias. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo.
Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Encontro de Fé. A minha gratidão a você que está nos assistindo. A gente vê lá os recadinhos todos lá, né? Os retornos, né, que vocês dão lá pelo chat. Então, o meu agradecimento. Continue firmes nesse propósito, é assim que a gente vai crescendo. É o dia a dia que nos faz caminhar. Não adianta a gente beber um balde de água num dia e no outro dia a gente mal molhar a boca com as coisas. Então a vida é uma constante. Por isso, essa perseverança e essa fidelidade é que nos faz crescer. Então continue aí firmes, recebendo as nossas mensagens, participando dos nossos programas e bebendo daquilo que está sendo oferecido, tá bom? Então vamos agora, vou dar a bênção e depois o encerramento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão de nossa querida Mãe e Padroeira, Nossa Senhora da Soledade, a bênção do Deus que é cheio de amor, e que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom momento de oração, um bom descanso e até amanhã com mais um programa Encontro de Fé. Fique com Deus. O programa Encontro de Fé. No próximo sábado, dia 18, a Paróquia Nossa Senhora da Soledade estará passando na sua rua, fazendo a campanha de arrecadação de alimentos. Não deixe de nos ajudar. Não precisa nem sair de casa. No seu portão, de sua grade, você poderá nos doar o alimento. Não esqueça, próximo sábado, campanha de arrecadação de alimentos da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Deus lhes pague. TV da Soledade apresentou Programa Encontro de Fé.